Tá, vamos iniciar então. Boa noite mais uma vez a todos, todas. Conforme a programação, né, do módulo do nosso curso, a gente teria hoje, então, glicopeptídeos e quinolonas, né? Mas eu vou inserir, dentro desse nosso conteúdo de hoje, outras duas classes que são importantes, porque a gente acabou de fazer beta-lactâmico e acabou de ver estáfilo, né? Eu até comentei da conduta terapêutica com vancomicina, falei também que poderia ser oxacilina, e aí como tem outros dois grupos que tratam esse mesmo estáfilo, eu achei prudente colocar logo no nosso conteúdo de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos iniciar, então. Bom, eu vou fazer da seguinte forma. A gente começa com glicopeptídeos, tá certo? Que tem uma relação maior com o assunto anterior, e aí eu aproveitaria, Igor, eu não sei se teve algum questionamento, alguma dúvida surgiu, porque como na nossa atividade passada foi muito conteúdo, né? Muitas medicações, a gente meio que acordou ao final que se o pessoal tivesse alguma dúvida, poderia trazer, enfim. Eu não sei se alguém se manifestou em relação a isso ou se está tudo tranquilo. Professor, até o momento ninguém se manifestou, não, mas caso tenha alguma dúvida, podem ligar o microfone e perguntar, viu? Ou qualquer coisa eu também repasso ao senhor, se perguntarem. Perfeito, tá ótimo, então. Bom, então, essa primeira classe, glicopeptídeos, ela é uma classe que tem só 2 medicamentos, né? Então, é bem tranquilo. A gente tem basicamente a vanco, né? A vancomicina, muito conhecida de todos, e a teicoplanina, que já é bem menos conhecida. Elas têm o mesmo mecanismo, o espectro é muito parecido. Se você quiser atribuir uma diferença entre uma e outra, só para a gente já poder discutir isso agora, né? E aí focar na vanco, que é a mais usada, a teico, ela tem um espectro um pouquinho superior, muito pouco. Então, algumas cepas de estáfilo e de estrépito que não respondem quando você faz o tratamento com vanco, pode ser que elas respondam quando você fizer o tratamento com teicoplanina, tá? Mas, assim, é muito similar, então a diferença clínica entre elas é muito pequena. Traduzindo, se a vanco não funcionar, provavelmente você vai escolher um outro grupo, você não vai continuar tentando um glicopeptídeo, né? A ideia geral seria essa, mas na literatura, né, na farmacologia básica, nós dizemos sim que algumas cepas que podem ser resistentes a vanco, elas podem apresentar sensibilidade à teicoplanina. Então, pode acontecer isso pode ser avaliado no antibiograma, tá bom? Mas o nosso medicamento padrão aqui do grupo é a vanco, é o medicamento de eleição, é o mais utilizado. A vanco, ela tem um espectro direcionado para gram positivo. Por quê? Glicopeptídeo é uma estrutura química grande, tá? E por ser uma estrutura grande, essa estrutura não consegue passar pelas porinas, que eu mostrei para vocês já nos encontros passados, né? Aqueles canais aquosos que a gram-negativa apresenta, por onde o antimicrobiano tem que passar para poder acessar a membrana interna. Então, como o glicopeptídeo, ele tem essa característica de estrutura grande, ele não, de cara, tá? Ele não vai ter efeito em gram-negativas. Ele vai ter um espectro direcionado apenas para gram-positivo. Tudo bem? Eu vou também aproveitar para cutucar um grupo que ainda não tem representantes aprovados pela Anvisa no Brasil. Mas como ele já é usado fora, pode ser que ele chegue aqui no futuro, né? Que são os lipoglicopeptídeos. Tá? Mas com 2 mecanismos de ação em vez de um. Eu vou daqui a pouco explicar, mas a ideia é o lipoglicopeptídeo, esse sim pegaria bactérias que a vanco não pega. Quando o micro-organismo for resistente a vanco, com certeza o lipoglicopeptídeo vai ter efeito. Ao contrário da teicoplanina, que depende de ser uma cepa específica, depende do mecanismo de resistência que está presente ou não, enfim. No caso da teicoplanina, por ela ser também glicopeptídeo, pode ter uma resistência cruzada. Agora, no caso dos lipoglicopeptídeos, aí seria um novo grupo de fármacos
derivados da Vanco, quimicamente derivados, que têm um mecanismo de ação um pouco diferente, e por isso eles conseguiriam atuar nessas bactérias que, porventura, sejam resistentes à Vanco. Mas eu vou passar muito rápido, porque hoje nós não temos isso no Brasil, então não adianta muito, né? Bom, especificamente em relação à vancomicina, o uso dela é endovenoso. A absorção oral dela é irrisória, né? Ela não tem uma farmacocinética oral adequada. Entretanto, eu falei para vocês no nosso encontro passado que alguns antibióticos podem causar alterações de microbiota, e essas alterações podem levar ao que nós chamamos de superinfecção, né? E uma das superinfecções que pode acontecer é a chamada colite pseudomembranosa, que é uma infecção intestinal. Quando o paciente apresenta colite pseudomembranosa, nesse caso, a Vanco pode ser usada por via oral, porque eu não vou precisar absorver o medicamento. Ele vai ter contato com as vilosidades intestinais e vai atuar ali mesmo, eliminando o Clostridium, que é um anaeróbico causador dessa colite. Hoje, no Brasil, nós temos preconizado, para essa condição de colite, 2 medicamentos. Vocês podem prescrever o metronidazol, que é considerado primeira escolha, primeiro porque tem apresentação oral, segundo porque o custo dele é muito menor, é um medicamento muito mais barato, né? Mas caso exista alguma contraindicação para usar o metronidazol, você tem que ter uma opção, né? Um plano B. E aí o plano B seria aplicar a vancomicina, mas nesse caso, via oral. Então, a apresentação da vanco, ela vem em frasco ampola, né? Um pozinho que você tem que reconstituir. Aí você pode reconstituir essa substância em pó e administrar por via oral. É uma gambiarra, né? Não é o ideal. O ideal mesmo, o tratamento de primeira escolha para colite é o metronidazol, tá bom? Mas, de qualquer forma, tem essa pequena exceção de um uso oral, não sendo para absorver o medicamento. Mas o uso padrão da Vanco, que é o que a gente vai estudar hoje, né, é endovenoso, tá? E por infusão, né, ela não pode nem ser administrada rapidamente, porque ela pode causar um evento chamado síndrome do homem vermelho, que é um evento adverso ligado à velocidade de administração do medicamento. Então, a Vanco, ela deve ser administrada por infusão em um tempo superior a 1 hora. Sempre assim, tá? Ela não pode ser aplicada EV rápido. Tem que ser endovenoso por infusão lenta, em um tempo de 1 hora para cima. Que aí, quando você faz esse tipo de aplicação, você reduz muito o risco de flebites, de alterações na liberação de histamina, da tal da síndrome do homem vermelho, que seria o efeito adverso mais característico da Vanco. Então, a gente tem que ter esse cuidado na aplicação do medicamento. Vocês observam ainda que nesse primeiro slide, 90% do fármaco sai por filtração glomerular. Traduzindo, nós precisaremos ajustar a dose no caso de doença renal, porque se você não ajustar dose, o medicamento vai acumular no organismo e, em acumulando, você pode gerar uma maior toxicidade, tá? Existe uma tabela que eu vou projetar para vocês, tá, Laura? Porque para suspender, teria que ser uma doença renal muito grave, né? Você pode simplesmente ajustar a dose. Deixa eu até antecipar aqui. Tá aqui, ó. Você vai fazer uma prescrição de dose de acordo com o perfil de função renal que você avalia pelo clearance de creatinina, tá? Não é bem o que a gente considera farmacologia básica, mas eu coloquei porque isso é bem validado. Então, por exemplo, quem tem um clearance inferior a 10%, é como se a função renal dele tivesse abaixo de 20%, 15%, né, do que seria o ideal, ele vai fazer 1 grama a cada 7 dias. Então, você veja que não é suspender. Ele vai tomar o fármaco, mas em vez dele aplicar a cada 6 horas, que é o normal, ele vai tomar uma dose de 1 grama a cada semana. Por que isso? É porque a Vanco ela é muito segura. Então, mesmo ele tendo praticamente 0 de rim, ainda assim se preconiza o uso do medicamento, porque o fígado vai conseguir eliminar uma parte via biliar,
e porque eu estou espaçando a dose. Então, ele não vai ter um acúmulo significativo do fármaco, já que ele vai tomar uma dose a cada semana. Então, nós não temos exatamente... Claro, se eu tenho um paciente com alteração renal, é interessante que eu veja qual é a causa, se é a vanco que está causando isso, porque ela é nefrotóxica, e avaliar o micro-organismo que a vanco está tratando para ver se tem algum outro antibiótico que possa tratar esse mesmo micro-organismo com uma toxicidade menor, né? Se for nesse contexto a pergunta, aí você poderia pensar em tirar a vanco, porque é ela que está causando a nefrotoxicidade, e aí talvez trocar por uma linezolida, que tem um espectro para essas bactérias que a vanco trata, a gente vai até fazer ela daqui a pouco, talvez uma quinopristina, porque realmente a vanco é nefrotóxica. Mas é uma nefrotoxicidade baixa, então talvez não chegue nesse patamar. O que a gente vê mais é o paciente já tem decaimento renal, você vai fazer a vanco depende do rim para ser eliminada, e isso pode fazer com que o fármaco acumule, e aí sim a toxicidade dele aumente. Aí você tem essas tabelas, né, que são muito utilizadas na posologia de ajuste de dose, quando eu tenho decaimento renal e sou obrigado a fazer vanco. Mas se você puder trocar por um outro fármaco com espectro adequado e que não seja tão dependente do rim ou que não seja nefrotóxico, ótimo. Não sei se ficou ok para a tua pergunta, Laura, perdão. Tudo certo? Perfeito. Então, voltando aqui, eu coloquei uma frase para colocar um ponto que vocês devem avaliar sempre que forem trabalhar antibiótico-terapia, tá? Quando o paciente faz antibiótico-terapia, pode acontecer desse paciente também estar fazendo diálise, né? Ou diálise peritoneal ou hemodiálise. Se ele estiver fazendo hemodiálise e o antibiótico for removido pela hemodiálise, você vai preconizar a administração do antibiótico, obviamente, depois do paciente fazer a hemodiálise, tá? Então, ele faz 3 vezes por semana, então, após a realização do procedimento é que ele vai tomar o fármaco, não adianta tomar antes, se a hemodiálise vai remover. Só que tem algumas drogas que não são removidas. Se elas não são removidas, não preciso me preocupar em aplicar antes ou depois, tanto faz. No caso da vanco, a hemodiálise não retira o fármaco do plasma, então, o paciente pode fazer o tratamento antes, pode fazer depois, isso não vai interferir na conduta terapêutica. É mais para fazer um alerta, porque às vezes a gente passa por isso despercebido, né? E o paciente pode estar fazendo processo de diálise, se ele tomar o antibiótico antes e o antibiótico for retirado pela diálise, não adiantou nada e você vai estar só trabalhando resistência bacteriana, né? Bom, para explicar resistência, eu tenho que vir aqui para baixo, o mecanismo de ação. Eu vou pedir licença para vocês para a gente lembrar o que os beta-lactâmicos fazem. Eu expliquei para vocês na semana passada que o beta-lactâmico, ele bloqueia uma enzima chamada transpeptidase, que junciona os tijolos para formar a parede da bactéria. Então, o medicamento ele não entra na bactéria, ele fica ali na superfície da bactéria, ligado nessas proteínas chamadas PLPs, proteínas ligadoras de penicilina, ele ancora e, ao ficar na membrana, ele bloqueia a enzima que produz a parede, ok? A vanco tem um mecanismo parecido, só que ela não se liga nas PLPs. A vanco, ela liga na própria estrutura que vai compor a parede, que são aqueles ácidos N-acetilmurânico e N-acetilglicosamida. São os tijolos, né? A vanco, ela vai grudar nos próprios tijolos e também vai bloquear a síntese da parede bacteriana. A diferença principal é que a vanco não interfere com a enzima que produz, que é o que o beta-lactâmico faz. O beta-lactâmico, ele pega a PLP, que no caso da parede, nós chamamos também de transpeptidase. A vanco não, ela não liga nessa enzima, ela liga no tijolo, que é esse ácido N-acetilmurânico, mais especificamente ela pega um pedacinho, que esses tijolos
eles são peptídeos, tá? Então, tem alanilalanina, ele vai grudar nessa terminaçãozinha de aminoácido, alanilalanina, para bloquear o encaixe entre um tijolo e o outro. Então, a transpeptidase está livre, ela está atuante, mas os tijolos não conseguem grudar um no outro, porque o fármaco faz um impedimento físico. Ele gruda na estrutura desses tijolinhos, vamos chamar assim, e impede que a membrana, que no caso a parede, né, ela seja construída. Tá? Então, nós chamamos esse mecanismo de impedimento espacial. É um impedimento por ocupar espaço. A vanco chega ali na membrana, ocupa espaço, interage com os tijolos que iriam formar a parede. Como esses tijolos não conseguem mais se conectar pela presença da vanco na estrutura, você cria falhas na estrutura da parede bacteriana que levam ao rompimento da bactéria. Ou seja, é um fármaco bactericida que vai promover a lise das bactérias gram-positivas. E aí vejam que os mecanismos de resistência do beta-lactâmico, alterar PLP para vanco, isso não vai fazer diferença. Ela não se liga em PLP. Produzir uma beta-lactamase, a vanco não tem anel beta-lactâmico. Então, quando a bactéria quiser criar resistência para vanco, ela vai ter que ter um mecanismo novo, que é esse daqui de cima, ó, alterar os componentes do peptidoglicano, ou seja, eu vou ter que mudar o tijolo para que o fármaco não reconheça aquele tijolo como sendo um tijolo, e aí eu consiga, então, formatar uma parede bacteriana. O estáfilo consegue fazer isso. O primeiro Staphylococcus resistente a vanco, ele foi isolado em 2002. Já tem um tempinho, né? Mais de 20 anos. Tá? Então, desde 2002 que o estáfilo já sabe como alterar a composição da parede, alterando esses tijolos, para que a vanco não consiga se ligar. Claro que nós ainda hoje vários estáfilos que são sensíveis a vanco, mas também temos vários estáfilos que já são considerados resistentes à vancomicina. Tudo bem? Então, mecanismos parecidos, alterar a parede, mas diferentes. O beta-lactâmico é na enzima que produz. Os glicopeptídeos, porque esse mecanismo que eu expliquei vale para vanco, vale para teicoplanina também, tá? É para os dois, para o grupo, né? Os glicopeptídeos, eles não interferem com enzima, eles interferem com o próprio componente da parede, onde eles vão ligar e vão bloquear essa polimerização desses tijolinhos, tá bom? Bom, por isso, não apresenta resistência cruzada. Se a bactéria quiser criar resistência contra vanco, ela vai ter que criar um mecanismo novo. Não é o mesmo mecanismo que ela usa para beta-lactâmico, né? E por questões estruturais e de meia-vida, a teicoplanina, ela tem uma estrutura química um pouco diferente, então o encaixe dela nos tijolos é um pouco diferente e ela dura mais no corpo, ela tem uma meia-vida maior. Quando você junta essas duas características, pode acontecer de algumas bactérias que são resistentes a vanco serem sensíveis à teicoplanina. Mas, normalmente, quando vocês forem prescrever, vocês não vão esperar por isso. Vocês vão na vanco, se a vanco não funciona, vocês provavelmente já vão para um outro grupo, uma outra classe farmacológica que não seja glicopeptídeo, tá bom? Gente, qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade. Aí vejam como o espectro ele é direcionado para gram-positivos. Então, você tem os enterococos, né? Você tem os estáfilos, e no caso dos estáfilos, dos estréptos, dos gram-positivos, aqui é tudo gram-positivo, tá? Que a vanco vai pegar, você vai resguardar a vanco, só vai fazer quando o micro-organismo for meticilina resistente. Porque se ele for meticilina sensível, aí você vai tratar com oxacilina, tá? Então, a gente colocaria aqui no chat, ó, Staphylococcus aureus meticilina sensível, é o SAMS, né? Ou, se você pegar do inglês, né?
MSSA. Eles botam muito essas siglas para você fazer a conduta. Se for um Staphylococcus aureus meticilina sensível, que são essas duas siglas, o tratamento é oxa, porque ele é sensível. Então, a oxa trata. Agora, se for um Staphylococcus aureus meticilina resistente, tá aí as duas siglas para ele, nesse caso, quando ele é meticilina resistente, é que você vem para cá. Aí você trabalharia com a vancomicina. Então, a vanco, ela tem um espectro bem resguardado para bactérias que são meticilina resistentes. E aí pode ser um enterococo, pode ser um estáfilo, pode ser um estrépito. Tudo bem, gente? O micro-organismo ele tem que ser gram positivo primeiro, né? Porque o gram negativo ele nem pega, ó. Não é ativa contra gram negativo, não passa pela porina, tá? Não pega micobactéria porque micobactéria não tem parede. Então, micoplasma, rickettsia, clamídia, essas bactérias não são afetadas nem pelo beta-lactâmico, nem pelo glicopeptídeo, porque elas não têm parede, tá? Fungo, alguns têm, mas a estrutura da parede é diferente, é com outra composição. Então, esses medicamentos também não conseguem pegar, ok? Vírus, nem se fala, né? Então, é basicamente gram positivo, meticilina resistente. E aí, se você aplicar a mesma regra que eu fiz lá para beta-lactâmicos, tá? Eu tenho um grupo de medicamentos chamados de aminoglicosídeos, representados pela gentamicina, que eles têm um mecanismo de ação na síntese proteica e eles são sinérgicos com quem altera a parede. Então, eles são sinérgicos com beta-lactâmico e eles também são sinérgicos com glicopeptídeos. Somar os dois, vanco mais gentamicina, é muito mais forte do que a soma simples, é sinérgico, né? Então, você potencializa muito o efeito antibacteriano numa infecção mais grave, por exemplo, né? Pode ser interessante você atacar com uma força maior, e aí a vanco ela vai ter o seu efeito muito potencializado pelo aminoglicosídeo e vice-versa, ok? Isso é interessante dizer. Os aminoglicosídeos, quando eles são usados isoladamente, eles só pegam gram negativo. Aminoglicosídeo só pega gram negativo isolado. Mas se eu tiver uma bactéria gram positiva que está sendo tratada com vanco e eu colocar o aminoglicosídeo junto, aí o aminoglicosídeo potencializa a vanco. Sozinho, ele não tem efeito em gram positivo, mas junto com um outro fármaco, como beta-lactâmico ou como glicopeptídeo, aí você tem uma combinação sinérgica que pode sim ser utilizada em pacientes mais graves. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a vanco deve ser aplicada numa infusão lenta por conta da sua toxicidade, se for administrada de forma rápida, que envolve flebite, envolve liberação de histamina, envolve talvez uma síndrome do homem vermelho. O paciente realmente fica todo vermelho, isso pode gerar, não a cor vermelha, né? Mas o fato dele estar sendo induzido a liberar histamina. É a histamina que induz essa ruborização. Então, ele pode ter taquicardia, pode ter queda da pressão arterial, pode ter broncoespasmo. Notem que não é uma alergia, é uma indução direta que o fármaco pode fazer na liberação dessa substância histamina, dependente da velocidade de infusão. Então, como é que você vai prevenir? Aplica em um tempo superior a 1 hora. Aplica numa velocidade aí de 5 ml barra 5 miligramas barra ml, né? Então, faz uma concentração de entrada, no máximo, em 5 miligramas por ml, para o corpo não gerar essa possível síndrome do homem vermelho. Então, você consegue prevenir isso muito fácil, simplesmente nesse protocolo de administração lenta da droga por infusão, tá? Tal qual beta-lactâmicos, a vanco também pode penetrar mais no sistema nervoso central, caso tenha uma meninge inflamada. Só que nesse caso,
nós consideramos que a penetração da vanco é superior à do beta-lactâmico. Então, quando eu falei lá que as penicilinas, né, elas entravam um pouco, e mesmo com a meninge inflamada melhorava um pouquinho, mas não era lá grande coisa, com a vanco, essa penetração já é maior. Então, se o paciente tiver uma meningite relacionada com gram positivo, pode ser que a vanco trate, tá? Lembrando, né, que as meningites, de uma maneira geral, bacterianas, elas são muito responsivas a cefalosporinas de terceira. Então, normalmente as cefalosporinas de terceira serão a primeira escolha, a ceftriaxona, principalmente pela sua elevada penetração no sistema nervoso, né? Aqui, gente, por favor, tenham cuidado, tá? Eu coloquei colite pseudomembranosa via oral, é para dizer que a vanco trata a colite, não é que ela cause, tá? Então, se o paciente tiver colite por uso de um outro antimicrobiano, se ele tiver, a vanco é uma das opções, não é a primeira escolha. A primeira escolha é o metronidazol via oral, tá bom? E aqui eu já mostrei, né, isso aqui é só para vocês consultarem depois, que uma droga tem excreção renal predominante, tem que ajustar dose na presença de doença renal. Não precisa suspender o fármaco, mas tem que ajustar dose, e essa tabela aí, ela coloca todas as possibilidades para vocês avaliando o clearance de creatinina, tá bom? Aqui é a dose padrão, certo, gente? Normalmente, o que o paciente toma é isso. Eu estou evitando colocar dose nos slides aqui da introdução do curso, porque vocês vão ter momentos clínicos específicos, tá? Mas eu quis aqui colocar só para mostrar como varia, de acordo com a função renal, o quanto você vai aplicar. Porque aqui, por exemplo, eu estou aplicando 2 gramas, né, no paciente, em um dia. E quem tem um decaimento renal significativo vai tomar 1 grama por semana, em vez de 2 por dia. Então, é uma disparidade bem significativa, tá? É importante acompanhar e monitorar essa função renal do paciente. Bom, como eu tinha falado para vocês, a principal característica da teicoplanina é que ela tem essa meia-vida maior, muito por conta dela ter uma maior ligação a proteínas plasmáticas. Então, é um fármaco que tem uma ligação boa em PP, e vocês lembram, né, da farmacocinética, quando o medicamento liga mais na PP, a PP, a proteína plasmática, a albumina, por exemplo, ela funciona como um depósito, que fica ali, circulando com o fármaco e liberando ele lentamente para que ele vá para o alvo ou para outros tecidos quaisquer. Então, a nossa querida teicoplanina, ela vai ter uma meia-vida um pouquinho maior por conta dessa maior ligação em PP. Né? E aí é uma alternativa à vanco em infecções graves por gram positivo. Lembrando que pode ser que aquele micro-organismo que é resistente à vanco, ele seja sensível à teicoplanina. Você vai ter que avaliar. Outra diferença da teico é que ela também apresenta a possibilidade de uso intramuscular. A vanco é só EV. Esqueçam aquele oral, porque aquele oral é uma gambiarra, tá? A vanco é endovenosa. No caso da teicoplanina, você tem a possibilidade EV e tem a possibilidade intramuscular, tá bom? Vejam que aqui a infusão pode ser administrada mais rapidamente, tá? Então, a gente tem uma menor correlação com síndrome do homem vermelho na teico, né? A síndrome do homem vermelho, dependente de velocidade de infusão, ela é muito característica para a vancomicina. E aqui os usos terapêuticos, né? Eu posso generalizar tudo isso em micro-organismos gram-positivos, meticilina resistentes. É óbvio que você também pode tratar o micro-organismo que é meticilina sensível. Ora, se a vanco pega o meticilina resistente, ela também vai pegar o meticilina sensível, mas aí não é prudente. É melhor você resguardar a vanco só para quem tem resistência à meticilina. Quem não tem, você trata com oxi, obviamente, né, para evitar uma indução de resistência no futuro. Então, vocês vejam aqui o Streptococcus pneumoniae, o estáfilo, né? Meningite, pode acontecer por gram positivo. E aí, no caso da colite, né? A colite sempre é plano B, porque realmente a droga de escolha é o metronidazol.
Bom, reações adversas. Gente, isso daqui é porque veio do slide anterior, tá? Eu colei só para formatar o texto, então vocês risquem isso daqui. Endocardite é o tratamento, né? Então, reação adversa é flebite, que depende da velocidade de infusão. São as reações alérgicas, né? Qualquer medicamento pode causar. Ototoxicidade, que normalmente é um evento raro. Aqui na parte de antibióticos, eu tenho uma classe que realmente a gente vai se preocupar mais quando fala de ototoxicidade. São os aminoglicosídeos que eu já citei há pouco, né? Eles realmente têm uma ototoxicidade que preocupa. Na vanco, a preocupação maior pode ser interação medicamentosa, é você associar com outros medicamentos que também causem oto. A aspirina é ototóxica, a furosemida é ototóxica, o próprio medicamento vanco é oto, os aminoglicosídeos são oto. Aí, normalmente, quando você for combinar essas medicações, você tem que avaliar muito o custo-benefício. Tem que valer muito a pena, porque se você associa, você está aumentando o risco dessa lesão auditiva, dessa lesão vestibular. Isso pode ter um impacto no paciente, tá? Então, é raro, mas não custa o prescritor ter um cuidado em relação a isso. A vanco também é nefrotóxica, tá? Mas, de novo, tem medicamentos nefrotóxicos piores. Aí, de novo, o aminoglicosídeo vai ser o exemplo, né? O aminoglicosídeo ele é muito oto e muito nefrotóxico. A vanco é oto e nefro, mas numa escala bem menor. No geral, a vanco é considerado um medicamento muito bem tolerado. Muito bem tolerado, tá bom? Pode causar superinfecção, embora ela trate, né, a colite pseudomembranosa, ela pode causar superinfecção em outros tecidos. E não causada pelo Clostridium, mas por outros micro-organismos, principalmente gram-negativos, porque ela só trata os gram-positivos. Então, o gram-negativo que escapar pode proliferar ali de forma desordenada, não tem mais competição nem por espaço, nem por nada, e aí você pode gerar alguma superinfecção respiratória, enfim, isso pode acontecer, tá bom? Na gravidez, se você aplicar a vanco EV, que é o normal, ela é categoria C. Lembrem que no mundo perfeito a gente só aplicaria A. O B é muito bom também, né? O perfeito é o A, o B, a gente ainda vai com uma certa tranquilidade. Quando chega no C, você já tem que avaliar muito. Fica aquela famosa frase, né? A critério médico. Então, o prescritor vai ter que acompanhar, avaliar o custo-benefício, enfim. D, dificilmente, e X nunca. De maneira bem resumida, seria isso. Então, categoria C, você vai ter que avaliar muito, né? Se vale a pena, por que vai fazer. Pode ser que o feto não apresente nenhuma alteração no desenvolvimento, tá? Mas já existe uma pulguinha atrás da orelha dizendo que pode causar problema. Então, se você puder evitar, você vai evitar. Agora, se você fizer oral, por exemplo, para uma colite pseudomembranosa, aí ele pula para B de bola. Por quê? Porque ele não é absorvido. Quando eu digo não é claro que alguma coisa entra, né? Mas é uma quantidade tão pequena que não vai impactar no desenvolvimento do feto. Então, a gente considera muito seguro, categoria B de bola. Né? Não é perfeito porque algumas moléculas ainda entram, mas o prescritor, quando pega uma medicação B, ele não vai ter receio na prescrição, tá bom? E aqui um dos eventos adversos específicos da vanco, né, bem característicos do grupo, é a síndrome do homem vermelho. Então, você vai ter manchas vermelhas, vai dar uma coceira, vai dar aquela sensação de calor no rosto, né, e vem aquele blood, né, vem um sangue, né, o flushing mesmo que eles dizem. Então, você vai receber aquela pancada de sangue, fica bem vermelhado mesmo, taquicárdia, a pressão cai, isso pode ser evitado. E normalmente é evitado porque você aplica a vanco com uma infusão em tempo superior a 1 hora. Nunca vai acontecer se eu fizer
infusão em de ocorrência. E a principal explicação para isso é que, quando aplicada rapidamente, a vanco induz no mastócito uma liberação de histamina, que impacta na queda da pressão arterial, impacta na ruborização, impacta na taquicardia por conta da queda da pressão, é um reflexo. Então, aplicando mais lentamente, você provavelmente não vai ter esse problema, tá bom? A teico não tem, né? Quando a gente fala que não é observado, é porque a chance é muito pequena, enfim. Tanto é que ela pode ser aplicada em um tempo de 30 minutos e você pode, inclusive, aplicar intramuscular. Então, ela não tem esse risco. Tá? Já os derivados, que são os lipoglicopeptídeos, que é um grupo derivado mais potente, mas que nós não temos ainda no Brasil, eles voltam a apresentar esse mesmo risco e você volta a precisar aplicar a droga lentamente. Aí, nesse caso, gente, desse grupo, lipoglicopeptídeo, eu vou falar muito rápido porque não tem no Brasil. É mais para dizer que eu citei para quando eles chegarem, vocês terem um material bem atualizado, tá? Então, só para dizer que foi feito. O que é um lipoglicopeptídeo? É eu pegar o glicopeptídeo, colocar um grupamento lipídico nele, aí esse grupamento lipídico vai interagir com a membrana. Aí olha que interessante. O glicopeptídeo, ele já bloquearia a parede, porque ele interferiria com o acoplamento dos tijolos na bactéria. Quando ele é lipoglicopeptídeo, ele também vai pegar a membrana da bactéria, a membrana interna. De novo, é só gram positivo, tá? Os gram negativos continuam sem serem afetados porque essa molécula é muito grande, ela não entra lá, ela não passa na porina, né? Então, quando pegar esse grupamento lipo, quando ele pegar a membrana, ele vai criar uma alteração na permeabilidade da membrana. Gente, é uma lesão muito mais intensa, porque você está alterando a parede e está alterando a membrana plasmática, a membrana da bactéria, que no caso da gram-positiva, alterando esses dois eventos, você tem um mecanismo mais intenso para promover a ação bactericida. E aí você consegue pegar bactérias que a vanco não pega. Por quê? Mesmo que eu tenha alterado a estrutura dos tijolos para não serem reconhecidos pela vanco, o componente lipo, ele vai pegar a membrana, de qualquer jeito. E quando ele pega a membrana, você vai alterar a fluidez da membrana, mesmo naquela bactéria que é resistente a vanco. Porque a resistência envolve alterar só o tijolo da parede. A membrana continua a mesma. E o lipoglicopeptídeo pega a membrana também. Então, ele tem dois mecanismos ao invés de um. Ele tem um mecanismo dos glicopeptídeos, ótimo, e ainda agrega esse mecanismo de alterar a fluidez da membrana da bactéria. Como representante que nós temos hoje no mercado americano, nós temos a telavancina, que ainda não tem no Brasil, né? Então, telavancin, né? Mas quando chegar aqui, vai ser a telavancina, tá? Mas, por enquanto, não temos, então é mais para imaginar que pode chegar no futuro e pode ser uma opção terapêutica para aquelas bactérias que a vanco não trata, tá bom? Maior atividade bactericida em relação à vanco, por ter dois mecanismos, né? Não tem absorção oral, eles são administrados por via endovenosa. Vejam que o perfil cinético é muito parecido com o da vanco, né? A excreção renal é predominante, então tem que ajustar dose na doença renal. A toxicidade também é muito similar, reação alérgica, são também nefrotóxicos. Gente, é um derivado. Ele é um glicopeptídeo, só que com uma porção lipo a mais. Então, ele também pode causar síndrome do homem vermelho, dependendo da velocidade de infusão. É muito parecido, tá? E aí acabou. Eu quis só citar por ser um grupo que existe lá fora, mas não quis detalhar, realmente é mais para vocês saberem que existe. Aí a nossa sequência agora, gente, o glicopeptídeo finalizou, aí eu entraria naqueles dois grupos que tratam o estáfilo que a vanco não trata. Já que nós não temos no Brasil um lipoglicopeptídeo, o que eu vou fazer no caso de uma bactéria que seja vancomicina resistente? Como eu poderia tratar uma bactéria gram-positiva vancomicina resistente? Aí eu tenho um grupo no Brasil chamado streptogramina, que eu quis colocar logo aqui
É também só uma droga, né? Duas, mas elas vêm associadas, então é um tratamento só. Mas eu achei mais didático já montar isso aqui com vocês para esgotar a conduta terapêutica do Staphylococcus. Né? Então, o que é uma streptogramina? É um conjunto de duas moléculas associadas em proporção fixa, então isso já vem de fábrica associado. Tá? Você tem a quinopristina e a dalfopristina. Eles já vêm de fábrica associados. E aí, gente, muda tudo. Eu não vou mais pegar parede. Agora eu tenho medicamentos que vão ter que entrar na bactéria. É totalmente diferente. E quando eles entram na bactéria, eles vão alterar a síntese proteica. Eu estou entrando num mecanismo bem diferenciado. Diferente mesmo do que eu fiz até agora, que era basicamente parede, parede, parede. Tá? Então, vejam que interessante. Esse medicamento, como ele é uma combinação de duas moléculas, mas basicamente o mecanismo é único, porque uma só faz aumentar a afinidade da segunda molécula pelo DNA, então o mecanismo é único, basicamente. Eu vou ter uma droga que, para alguns micro-organismos, ela vai ser bactericida, como, por exemplo, estrepto e estáfilo, e para outros, como no caso do enterococo, muito relacionado com meningite, né, eu vou ter um efeito bacteriostático. E eu falei isso para vocês lá na introdução desse curso, que em algumas situações, uma mesma droga, numa dose padrão, ela poderia ser bactericida para alguns micro-organismos e bacteriostática para outros. Então, aquela classificação que a gente faz de quem são os bactericidas, quem são os bacteriostáticos, ela é um pouco falha por isso, né? Porque pode acontecer de eu ter aí um mesmo fármaco sendo ao mesmo tempo bactericida para o estrepto e bacteriostático para o enterococo, tá bom? E aí, qual o espectro dessa droga? Veja que ele é muito similar, por isso que eu encaixei aqui, tá? Eu estou indo numa crescente, mas é para um espectro bem específico, gram positivo. O que eu consigo agregar aqui é atípica, mas eu não vou fazer streptogramina para atípico. Aí, gente, é uma problemática que eu vou ter nesse curso, né? Algumas bactérias vocês só vão tratar em uma aula que está daqui a 2 semanas. Então, vez por outra, dá esse probleminha, mas vamos lá. Eu tenho um Staphylococcus aureus. Nós entendemos que todos eles já são produtores de beta-lactamase de cara. Então, qual é o tratamento de primeira escolha? Oxacilina. Beleza. A oxa não pega. Esse estáfilo, então, vai ser chamado de MRSA. Quando ele é MRSA, eu vou para a vanco. A vanco não pega. Se a vanco não pega, eu vou chamar de VRSA. E aí, nesse caso, eu vou ter que migrar para uma streptogramina, que é quem vai tratar esse tipo de estáfilo. Então, eu vou tentar colocar aqui no chat para vocês, tá? Só para ficar repetitivo mesmo, né? Então, eu vou colocar um S. aureus normal. Aí você vai tratar com oxacilina. Aí eu vou colocar um MRSA, aí você vai tratar com um vanco. Aí eu vou colocar um VRSA, aí você vai tratar com quinopristina. Por enquanto, tá? Porque tem outras opções. Tem uma droga daqui a pouco que eu vou fazer com vocês chamada linezolida, que ela também trata. E teriam os lipoglicopeptídeos, só que esses eu não tenho no Brasil ainda. Então, é um nome a menos para a gente poder aprender agora, né? Então, você ficaria na sequência com oxa, vanco, quinopristina. Só que no caso da quinopristina vai ter um barra, né? Porque pode ter uma outra droga que eu vou ver daqui a pouco com vocês que também pode tratar esse micro-organismo. Então, eu não vou queimar uma droga dessa com uma bactéria atípica. Eu vou resguardar a quinopristina para um estáfilo VRSA. Tá, e essa bactéria atípica, com o que você trata? Bactéria atípica, lembrando, Mycoplasma, Rickettsia. Mycoplasma, por exemplo, pneumoniae, aquelas pneumonias clássicas, né? Uma Chlamydia trachomatis, DST. Ok? Então, assim, essas bactérias atípicas, hoje, é macrolídeo. Então, vocês vão ver muito azitromicina, aquela mesma do kit COVID.
só que aqui ela funciona, azitromicina. Vão ver claritromicina, vão ver eritromicina, são macrolídeos, é uma classe que a gente ainda vai ver, né, mais à frente no curso, mas que pegam muito bem atípico. Então, se eu posso tratar um atípico com uma azitromicina, que tem uma posologia muito cômoda, né, um medicamento de uso ambulatorial, para que eu vou dar uma bomba atômica de uma quinopristina? Então, uma coisa é você ter espectro contra aquela bactéria, outra coisa é você usar o medicamento para aquela bactéria. Então, acaba que a quinopristina, ela fica bem direcionada para gram-positivos resistentes a vanco, né, os VRSA, como um exemplo, no caso, que seria o estáfilo resistente a vanco. Gram-negativo, nem pensar. Não pega, e aí por isso a semelhança com os grupos anteriores, né, com os glicopeptídeos e os lipoglicopeptídeos, tá? É uma sequência bem lógica, né, eu acho que ajuda vocês a montarem esse fluxograma de tratamento. Olha o mecanismo de ação como é bem diferente. Lembrando que o ribossoma da bactéria, ele tem uma subunidade 30S e uma subunidade 50S, tá? É diferente do nosso, né? Então, eu vou ter medicamentos que vão pegar a subunidade 50 e eu vou ter medicamentos que vão pegar a 30. Por que isso é importante para vocês? Não tem lógica vocês prescreverem medicamentos associados que peguem a mesma subunidade, porque eles vão competir entre eles. Vou dar um exemplo. A estreptogramina pega 50S. A azitromicina também. E os dois tratam atípico. Aí você poderia pensar, né, uma loucura mesmo. Eu vou combinar a azitromicina com a quinopristina para fazer um sinergismo, porque os dois pegam atípico. Não, você não pode fazer isso. Porque os dois grupos, o grupo dos macrolídeos e o grupo das estreptograminas, eles pegam a mesma subunidade do ribossoma bacteriano, que é a 50. Então, eles vão competir fisicamente mesmo para ver quem se liga. E aí não tem sentido você associar. Tá bom? Então, é importante esse conhecimento de mecanismo, pode não parecer, tá? Esse povo da farmacologia básica fica aprendendo os mecanismos que ninguém nunca nem vai usar. Usa, porque ajuda você no entendimento de o que pode ser associado, o que não pode ser associado, por que afeta aquela bactéria A, mas não afeta a B, enfim, é importante. Então, estreptogramina, ela vai pegar a 50 e vai bloquear a síntese proteica. Então, você bloqueia o início do nascimento do peptídeo, né? Lembrando que esse ribossoma vai correndo, e aí os aminoácidos vão sendo montados, e você vai ter uma fila crescendo, que vai ser a proteína no futuro, né? Então, você vai bloquear a síntese proteica. Se tiver uma proteína que já começou a ser produzida, você faz uma interrupção prematura. Quer dizer, o ribossoma já começou a andar, já tem aqui um conjuntinho de aminoácidos montados, mas eu vou interromper aqui. Isso não vai continuar. E aí eu vou soltar uma coisa que não é proteína ainda. É uma terminação precoce. E aí, gente, quando eu não consigo fazer síntese proteica, quando eu tenho proteínas produzidas de forma incorreta, e aí depende da classe do medicamento, tá? Esse mecanismo pode ser bacteriostático ou bactericida. Então, depende muito de como o fármaco bloqueia, em termos de intensidade, e da bactéria, como é que ela vai reagir a isso. Vou dar uma frase de efeito. Se eu falar apenas bloquear síntese, na maioria das vezes o mecanismo é bacteriostático. A bactéria percebe que não está tendo síntese proteica e para. E quando ela para de fazer a proliferação, que já vai melhorar o sintoma da doença, porque não tem aquela proliferação bacteriana, e aí o teu sistema imunológico dá conta de debelar o quadro. Mas, por exemplo, se eu bloqueio, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo interrupção prematura, são coisas diferentes. Bloquear é não produzir nada. Interrupção prematura é você começar a fazer a síntese e soltar no interior da bactéria uma proteína falha, né, com defeito. Aí a bactéria vai usar essa proteína achando que ela está normal,
mas ela não está. Ela foi produzida de forma precoce, ela é um pitoquinho, né? Ela não está na conformação adequada. Nessa hora que a bactéria vai usar essa proteína que foi produzida de forma defeituosa, é que a bactéria vai a óbito. Ela morre porque ela acha que tem uma proteína correta, vai usar, por exemplo, como uma composição de membrana ou como uma enzima numa via metabólica, ou o que for, e nessa hora ela vai ter uma surpresa. Então, como a bactéria vai entender isso, qual desses dois mecanismos vai ser predominante, é que vai dizer se naquele micro-organismo o efeito vai ser bactericida ou bacteriostático. Por isso que as streptograminas, elas fazem as duas coisas, né? Voltando aqui, vocês viram, ó. No estrepto, provavelmente, essa interrupção prematura tem um peso maior, fazendo com que a bactéria morra. Já no enterococo, provavelmente não. Talvez o enterococo não tenha uma interrupção precoce como um mecanismo importante. No enterococo, o fármaco consiga só bloquear a síntese. E aí, quando você só bloqueia a síntese, você se torna apenas bacteriostático. Eu não estou menosprezando, não, tá, gente? O bacteriostático ele tem seu lugar, mas ele não está matando a bactéria, ele está apenas impedindo a proliferação. Quem vai matar é o fármaco que está alterando a síntese, né? Que está fazendo a produção da proteína ser defeituosa, tá bom? Como eu tinha falado para vocês também, né, na introdução do módulo, alguns antibióticos não são apenas antibióticos, eles também têm atividade em paralelo, como, por exemplo, uma ação imunomoduladora. Então, as streptograminas, elas reduzem a produção de citocinas pró-inflamatórias e de citocinas que ativam a imunidade. Isso pode reduzir um pouquinho algumas condições ligadas à infecção bacteriana que são decorrentes da ativação de células inflamatórias, que podem agravar o quadro do paciente. Então, resumindo, né, essa ação imunomoduladora, ela pode promover uma melhora clínica mais significativa do paciente, porque além de estar atacando a bactéria, você está desinflamando, você está diminuindo uma tempestade de citocinas, você está diminuindo uma ativação imunológica que poderia agravar o quadro. É uma vantagem desses medicamentos que são, ao mesmo tempo, antibióticos e também têm o seu efeitozinho de imunomodulação, tá bom? E aí a resistência, como é um fármaco que entra na bactéria, agora sim, ó, eu vou ter bomba de efluxo. Eu vou bombear esse medicamento para fora, para que ele não tenha tempo ou concentração adequada para se ligar no DNA, ou no caso no ribossoma, né, da bactéria, tá? Posso alterar o local, então eu posso fazer uma alteração conformacional da subunidade 50S para que o fármaco não consiga reconhecer essa subunidade. E eu posso, claro, produzir enzimas que destroem o fármaco, tá? Que no caso aqui a gente vai mudar o nome, não é mais beta-lactamase, né? São as acetiltransferases, que são usadas vez por outra pelas bactérias para destruir fármacos que entram na bactéria, né? Essas enzimas, elas ficam tradicionalmente dentro da bactéria, ao contrário das beta-lactamases que você produz e joga no espaço extrabacteriano. Tudo bem? Então, é um grupo que tem ainda pouca literatura referenciando resistência, justamente pelo perfil de uso que deve ser resguardado, não é para qualquer bactéria que você vai usar isso. E aí, por eles terem um controle maior no uso, a gente tende a ter uma menor chance de resistência hoje. E aí é um grupo bem interessante para você ter como ferramenta para usar naquelas bactérias que a vanco não trata, tá bom? E aí nós temos o perfil de aplicação, tá, gente? Eu sempre realço quando a droga tem um perfil um pouquinho diferente, né? No caso, por exemplo, a gramina é um dos poucos medicamentos que não se dá com solução fisiológica. Se você pegar essa medicação e administrar num soro fisiológico 0,9, ele é inativado. Então, ele tem que ser aplicado obrigatoriamente em solução de glicose a 5%, né? O soro glicosado a 5%. Como é uma coisa bem diferente de outras medicações, a gente coloca aqui só para reforçar. Esse catéter venoso central não é obrigatório não, tá, gente? Ele só reduz o risco de algumas alterações de flebite que o medicamento pode causar. Então, você aplica mais lento e se for via acesso central,
a chance de toxicidade do medicamento cai um pouquinho, tá? Mas não é obrigatório. O ideal é que você faça pelo menos a infusão em 1 hora. Isso já ajuda muito. Lembrando que esses medicamentos, eles são também, né, como a gente vem desde o glicopeptídeo, né, essas drogas que eu estou fazendo por enquanto, elas são todas consideradas bem toleradas, tá? Não atravessa a barreira hematoencefálica, então não vai ter efeito para meningite, né? Mas na gravidez é considerado bem seguro. Então pode ser feito. O maior problema das streptograminas, gente, lembrando que eu estou falando streptogramina porque é o grupo, tá? Mas o medicamento é quinopristina / dalfopristina, que eles já vêm associados numa combinação fixa, né? Um problema que você pode encontrar com esses medicamentos é que eles são potentes inibidores enzimáticos, então eles podem ter muita interação medicamentosa. Então é interessante vocês terem um cuidado com o que o paciente está tomando, se esses medicamentos que o paciente está tomando têm um metabolismo hepático significativo e que impacto eles vão ter caso o fígado trave, que é o que a streptogramina faz, e com esse acúmulo que esses medicamentos vão ter, se a toxicidade deles vai ser impeditiva do uso. Então tem que se ter um cuidado em relação à interação medicamentosa, tá? E aí olha aqui o uso, ó. Tanto MR como VR, mas claro, né, você vai resguardar para VR. Os micro-organismos MR, você trata com vanco. Mas, assim, o prescritor, ele não é obrigado a fazer essa sequência, não, tá, gente? Então, você pode, MR, eu já vou tacar logo uma droga que pega tanto MR como VR. Poder pode. A gente só recomenda que você evite fazer isso para não estar criando aí um fenômeno de resistência no futuro. Então, se tem certeza que o micro-organismo vai ceder com vanco, por que não fazer a vanco? Então, é só para você pelo menos refletir sobre, né? E aí, como reações adversas, ó, reação alérgica, colite pseudomembranosa, que qualquer medicamento pode, quer dizer, não é o primeiro, né? A maioria dos antibióticos altera a microbiota e tem propensão para causar isso. Um pouquinho de dor nas articulações e nos músculos, então ele pode dar alguma artralgia e alguma mialgia, mas se você aplicar em infusão lenta, você reduz muito esse risco. Isso é muito relacionado com velocidade de administração, tá bom? Pronto, e para a gente poder finalizar esse circuito do estáfilo, aí eu dou mais uma opção para vocês, para esses micro-organismos que são VR resistentes, né, vancomicina resistentes. Aqui eu coloquei como se fosse um grupo, oxazolidinonas, mas só tem uma droga, é a linezolida. Então, só para fechar aquele roteiro que eu dei aqui no chat, né? Quando o micro-organismo for VRSA, então você vai fazer tanto quinopristina, pode fazer, né, quinopristina, o complexo com a dalfo, ou então você pode fazer a linezolida. Você pode fazer os dois como conduta terapêutica, tá? A linezolida, ela também tem esse perfil de ser bactericida e bacteriostático ao mesmo tempo, dependendo do micro, só que ela muda, né? Agora ela vai ser bacteriostática para o enterococo e para o estáfilo. Lembrando que o estáfilo, lá para a quinopristina, era bactericida. Aqui ele fica bacteriostático, tá? E aí vai ficar como bactericida só para o estreptococo, no caso da linezolida, ok? De novo, gram negativo não, então são medicamentos, todos eles, né, desde o começo da nossa atividade hoje até agora, são medicamentos direcionados para gram positivo, só mudando o grau de resistência desse micro-organismo. E o mecanismo é similar, tá? Vai pegar também a 50S, vai bloquear a síntese proteica, pode ser que em alguns micro-organismos eu tenha interrupções prematuras e isso gere um mecanismo bactericida. Em outros, predomina esse mecanismo de bloqueio mesmo, e quando você apenas bloqueia o início da síntese, né, aí você tem um mecanismo mais bacteriostático. Uma outra diferença da linezolida em relação às streptograminas é o uso oral, porque a streptogramina, ela é utilizada por via endovenosa, infusão, né, já ficou bem claro no slide anterior. No caso da oxa, ela tanto pode ser usada oral como EV. E como a biodisponibilidade dela oral é fantástica, quase 100%, você usa a mesma dose EV para oral. Então, é bem equivalente, tá? É um medicamento que
não tem tanta vantagem você fazer EV, porque a oral ela tem uma biodisponibilidade muito boa, mas muito boa mesmo, e o efeito é bem equivalente ao ponto de você fazer a mesma dose aplicando oral ou aplicando endovenoso. Aí, claro, né, na EV você tem uma possibilidade de um efeito mais rápido. Quando eu digo que oral a absorção é fantástica, eu estou pensando num trato gastrointestinal perfeito, né? Se o paciente tiver uma constipação, uma diarreia, uma presença de alimento, uma alteração de pH, isso pode alterar um pouquinho essa cinética, enquanto que na EV não. Então, se você tem uma infecção grave, você vai para endovenoso, porque é mais garantido no sentido de estabilidade mesmo, de você prever a biodisponibilidade da droga. Então, eu coloquei EV aqui para reforçar que mesmo a oral sendo maravilhosa, quando for uma infecção mais grave, você normalmente vai internar o paciente, vai priorizar o EV, tá? Então, de novo, ó, MR e VR, mas priorizando o VR, porque o MR, a vanco trata. Olha a pneumonia de novo, Streptococcus pneumoniae, dá para tratar também, tá? Muito bem tolerado, ó, diarreia, cefaleia. Um problema que a linezolida tem é mielossupressão, mas é em tratamento superior a 14 dias. Aí foge do protocolo de tratamento. Aí eu evito até colocar. Claro que quem for para infect, for trabalhar com essa droga, vai ter que saber os pormenores, né? Mas são eventos adversos que dependem de um tempo de tratamento que não é comum. Então, a gente vai ver lá que a linezolida, se for utilizada por mais de 15 dias, pode causar uma mielossupressão leve, com trombocitopenia, anemia, redução de linfócitos, bababá. Tá, mas é raro e tem que ser acima de 14, 15 dias, que não é um protocolo normal. De qualquer forma, eu coloquei a anemia aqui só para fazer esse link. E aí, quando você for trabalhar com esse medicamento, obviamente, você vai ter que aprofundar e ver todas as possibilidades, né? Mesmo aquelas ligadas a um tratamento que teve que ser prolongado acima de um tempo considerado ideal, tá bom? De novo, na gravidez não é a melhor droga do universo, né? Então, você vai avaliar muito o custo-benefício. Gente, aí eu vou finalizar essa primeira parte e perguntar se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida, porque aí agora a gente ingressa no segundo grupão, aí aqui sim é um grupo maior, porque tem muitas drogas, né, que são as quinolonas, para a gente poder finalizar nosso conteúdo de hoje. Mas eu quis fazer esse circuito, não apenas dos glicopeptídeos, mas inserindo também a quinopristina e a linezolida, porque eles têm uma similaridade de conduta terapêutica, só por isso, né, porque eles nem estão no mesmo capítulo do livro. Mas, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida. Perfeito, então. Então, vamos finalizar, né? A quinolonas é um grupo grande, tá? Que, na realidade, ele é subdividido. Eu tenho quinolonas e eu tenho fluoroquinolonas. O que vocês prescrevem hoje, fluoroquinolonas, na grande maioria dos casos, tá? Só para contextualizar, então vamos lá. Quinolona foi um grupo, né? Foi não, ainda é, ele ainda está presente, vocês podem prescrever. Mas as quinolonas, elas são drogas que têm um espectro muito reduzido, muito limitado mesmo, e tem uma toxicidade um pouquinho maior. Nós representamos quinolonas por uma droga, o ácido nalidíxico. É esse primeiro medicamento aqui, tá? Que pode ser ainda prescrito. Basicamente, gente, para infecção urinária, tá? Ele tem um espectro bem restrito, é uma E. coli bem sensível, talvez aquela primeira infecção urinária da mulher, uma coisa bem bobinha, sabe? Que não tem nenhum perfil de resistência. Aí o ácido nalidíxico, ele pode ser um medicamento interessante. E olhe lá. Então, essas quinolonas mais antigas, tem outros nomes, mas a gente mal usa o ácido nalidíxico, para que eu vou citar os outros, né? Então, fica só ele como exemplo, tá? Mas são medicamentos que vocês podem associar com um espectro bem reduzido, tá? Bem reduzido mesmo. A partir do momento que eu pego uma quinolona e faço uma modificação química nela, colocando grupamentos fluorados, daí o nome fluoroquinolona,
eu aumento o espectro e aumento a tolerabilidade. Esses medicamentos se tornam mais interessantes, tanto na questão do espectro, como na questão de eventos adversos. Então, hoje, o que vocês mais vão prescrever são as fluoroquinolonas, mas a gente acaba colocando todo mundo no mesmo barco, tá? Mas, assim, só para diferenciar, a fluoroquinolona, ela tem um espectro mais amplo, é melhor tolerada, penetra melhor na bactéria. São medicamentos que, para atuar, eles têm que ficar dentro da bactéria, tá? Eles têm uma farmacocinética mais favorável, então eles têm uma absorção maior, enfim, são medicamentos mais interessantes. Só que, ainda assim, dentro das fluoroquinolonas, eu tenho drogas muito diferentes em perfis. Então, o que a gente tem hoje como uma classificação mais interessante? Classificar em gerações. Então, eu vou pegar quinolona, que é o ácido nalidíxico, e vou chamar de primeira geração. E as fluoroquinolonas eu vou subdividir em 3 gerações. Aí eu vou mostrar aqui uma imagem do Walter Tavares, né, aquele livro que a gente fez um merchan no primeiro dia, tá? Que ele classifica bem bonitinho para vocês. É didático, tá, gente? Tem livro que não faz isso e bota todo mundo junto, tá tudo bem. Então, vamos explicar aqui. O que nós consideramos hoje primeira geração seriam as quinolonas clássicas, as primeiras mesmo, que eu representei só pelo ácido nalidíxico, que é muito pouco usado hoje, né? Os outros eu não vou nem mencionar, vou desprezar mesmo, tá? O ácido nalidíxico, infecção urinária, bem simples, micro-organismo sensível, espectro bem reduzido. Então, qual é o perfil da primeira geração? Quinolonas não fluoradas, que tem um espectro bem restrito, basicamente para gram negativo, simples. Quando eu venho para a segunda geração, eu já tenho quinolonas fluoradas, que tem um espectro mais amplo. O que significa um espectro mais amplo? Pega um gram positivo e gram negativo. Tudo bem? É a segunda geração. É um espectro mais amplo, pegando gram positivo e gram negativo, porém, preferenciando os negativos. As quinolonas de segunda geração, elas preferem gram negativo. Então, elas vão ser muito boas para uma E. coli, para uma Shigella, para uma Salmonella, para uma Klebsiella, uma Neisseria, gram negativos, tá bom? E aí vocês estão vendo que a segunda geração, ela se subdivide em subgrupo A e subgrupo B. Qual é a diferença? Farmacocinética. O subgrupo A é pouco absorvido. Então, ele vai ser muito bom para infecções tópicas. Por exemplo, eu tenho uma infecção no próprio intestino. Aí eles tratam. Ou então, eles podem até absorver, mas eles vão logo para a urina. Eles não se espalham pelo corpo. Ou seja, talvez até uma infecção urinária eu consiga tratar, mas eu não vou conseguir pegar uma infecção sistêmica. Eu não vou pegar uma infecção respiratória, eu não vou pegar uma infecção central. Então, o subgrupo A, ele tem limitações cinéticas. Ele vai ser muito direcionado para uma infecção, talvez no próprio trato gastrointestinal, ou uma infecção urinária, porque uma pequena parte da droga pode até absorver, mas ela vai acumular no rim, ela nem espalha muito pelo corpo. Então, sistêmico, o efeito é muito baixo. Mas na infecção urinária, eles ainda podem desenvolver um efeito, e na infecção gastrointestinal também. Seria um exemplo clássico, a norfloxacina. Norfloxacina é um medicamento bem conhecido, tá bom? Já o subgrupo B, ele já tem uma boa biodisponibilidade sistêmica. Quer dizer, o subgrupo B, ele vai espalhar bem pelo corpo. É só isso, gente, de diferença. Então, quando você pensa numa ciprofloxacina, ela já vai bem para o corpo todo. Não vai ficar limitada só a gastrointestinal ou só a infecção urinária, tá bom? Então, ambos estão na segunda geração, por terem um espectro amplo,
porém, predominantemente gram-negativo, mas tem variações cinéticas. O subgrupo A tem um efeito mais localizado, intestino, trato urinário, e o subgrupo B espalha melhor pelo corpo. Tem um efeito mais sistêmico. A cipro, por exemplo, você tem apresentação oral, você tem apresentação endovenosa, é um medicamento muito bom, tá bom? Quando eu venho para a terceira geração, você vai chamar a terceira geração de quinolonas respiratórias. Por que esse nome? Porque essa terceira geração é a melhor para gram-positivo. Então, se eu pensar numa infecção respiratória por um streptococo, um gram-positivo, a levo pega que é uma beleza. Então, quem já passou pela pneumo, né, vai ver muito levofloxacina no tratamento da PAC, da pneumonia adquirida na comunidade. Claro que ela não é a única droga, você pode fazer macrolídeo, você pode fazer o próprio beta-lactâmico, né, a MOX, pode fazer o macrolídeo, a azitromicina, mas a levo está no meio. Então, é um fármaco que já vai ser resguardado e direcionado para infecções respiratórias. Tudo bem, gente? Infecção respiratória, pegando gram-positivo. E aí eu peço que vocês tenham muito cuidado quando vocês pegarem um livro mais antigo, por exemplo, essa tabela aqui do Walter, ela é de 2000, né? E ele ainda colocava gatifloxacina. A GAT, ela existe no Brasil, e ela já foi sistêmica. Só que a toxicidade da droga, documentada nos eventos de pós-comercialização, então ela foi introduzida no mercado, e aí foram referidos problemas significativos com o medicamento, principalmente hipoglicemia. Com essa validação de toxicidade pós-comercialização, a GAT foi retirada do mercado para uso sistêmico. Então, hoje no Brasil, você só prescreve GAT colírio. Ela é ainda aprovada para infecção do trato ocular. E aí, nesse caso, claro, né, a quantidade é mínima, o efeito é localizado, ela não vai ter nenhum problema sistêmico. Mas a GAT, ela já foi usada por via sistêmica, para infecções respiratórias graves, por gram-positivo. Se você pega um livro um pouco mais antigo, a GAT ainda vai estar referida com esse contexto, mas ela já foi retirada do mercado na apresentação sistêmica e hoje ela só existe na apresentação colírio, que você pode até fazer isolado ou associado com corticoide, né, para tanto tratar a infecção bacteriana como também desinflamar em algumas conjuntivites bacterianas. Tudo bem? Então, é sempre interessante vocês darem uma consultada no site da Anvisa para ver se algum desses medicamentos que nem a realidade de vocês, porque vocês vão estar na prática mesmo, né? Vão ver o medicamento lá. Mas, às vezes, você tem uma dúvida de uma medicação que a literatura fala que é muito boa e pode ser que a Anvisa tenha retirado do mercado, enfim, esteja com alguma restrição de uso. Então, é sempre bom consultar. A Anvisa sempre dá uns boletins com alertas, né? Quando tem algum problema sendo detectado em relação a algum grupo. A quinolona mesmo, ela tem um alerta de 2009 da Anvisa, que eu vou cutucar com vocês aqui, sobre aneurisma, então é sempre bom você estar acompanhando isso, tá? Então, quem vai ficar como exemplo da terceira? A levo, que é uma droga que ainda é bem prescrita, bem utilizada, e continua sendo validada para uso sistêmico, tá bom? E a quarta geração são as bombas atômicas, são aqueles medicamentos que ampliaram para pegar tudo. Bem grosso modo, seria parecido com uma cefalosporina de quarta, a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou colocar como exemplo o MOXI. Moxifloxacino é um pega-tudo, ele vai pegar aeróbico, anaeróbico, gram-positivo, gram-negativo, infecções mais graves, micro-organismos mais resistentes, então ele tem um perfil de espectro bem amplo. Tudo bem? Aí a gente consegue pegar mais ou menos uma ideia. Vejam que é todo mundo fluoroquinolona, né? Tirando o ácido nalidíxico. A partir do subgrupo A, todos são fluoroquinolonas, mas eles têm perfis bem diferentes.
Então, uma norfloxacina vai ser muito para uma infecção intestinal, uma cipro já vai pegar uma infecção por gram-negativo sistêmica, né? Quando eu venho para levo, eu já vou pensar numa infecção respiratória por gram-positivo, e quando for a mox, eu já vou pensar numa droga de reserva terapêutica, para uma infecção mais grave, para uma droga que pega tudo, né? Um espectro bem amplo, tá bom? Pegamos, gente? Tá tudo tranquilo? Perfeito. Bom, falando da primeira geração, só para deixar bem amarrado, tá? O ácido nalidíxico, pouco eficiente e infecção do trato urinário inferior. É usado só por via oral, bem pebinha mesmo, e pega melhor quem? A E. coli, sendo essa E. coli sensível, né? Não sendo uma E. coli produtora de alguma mecanística de resistência, tá? Então, a gente brinca que o ácido nalidíxico é aquela primeira infecção urinária que você vai pegar, micro-organismo totalmente sensível, um quadro bem leve, ela pode ser pensada como um medicamento para isso, bem pontual. Agora, quando eu venho para a segunda geração, olha a norfloxacina, pouca atividade sistêmica, de novo, apenas uso oral, de novo, infecção intestinal, e apesar de não ter um efeito sistêmico tão bom, alguma quantidade da droga chega a absorver, mas ela vai acumular no trato urinário. Como ela acumula no trato urinário, ela consegue ainda ter algum efeito antibacteriano. Então, sim, você pode pensar numa norfloxacina para infecção urinária, tá? Uso oral, é um uso bem restrito. Agora, quando você vem para cipro, aí já muda. É infecção sistêmica, é uso oral / parenteral, então eu posso tratar no ambulatório, mas eu também posso internar e aplicar endovenoso se eu julgar que a infecção é um pouquinho mais complicada. Das quinolonas, de uma maneira bem geral, a cipro, por exemplo, é a melhor para pseudomonas. Das quinolonas, tá? Fluoradas e não fluoradas. Então, vocês vejam que esse perfil aqui, cipro, a própria perfloxacina, elas têm uma atividade superior para gram-negativo, embora elas tenham um amplo espectro. Elas peguem também um pouco o gram-positivo, mas o foco delas é o gram-negativo. E ao contrário da primeira geração, que tinha um efeito muito restrito para o urinário, e a própria segunda, grupo A, que por questões cinéticas também fica muito restrito ao trato urinário e gastrointestinal, o grupo B da segunda já vai ter um efeito sistêmico para tratar infecções sistêmicas. Então, você vai ver muito ciprofloxacina em prostatite, enfim, ela tem um espectro bem interessante. Vocês vejam aqui, ó, ativos contra gram-negativos, aí vem enterobactéria. Lembrando, né, gente, enterobactéria é Shigella, salmonella, enfim. Pseudomonas. Para pseudomonas, a melhor quinolona é a cipro, mas lembrem que para pseudomonas eu tenho coisa melhor, né? Eu tenho ticarcilina, eu tenho ceftazidima, e vocês têm que começar a encaixar esses grupos para priorizar para aquela bactéria qual é a melhor droga, né? A Neisseria, gonorreae, que a beta-lactâmico não trata, vocês lembram, né? Beta-lactâmico, penicilina, não trata a Neisseria gonorreae, trata a Neisseria meningitidis. De novo, perdão pela pronúncia. A gonorreae você pode tratar com cefalosporina de terceira, ou você vem para cá. Você pode tratar com quinolona de segunda sistêmica. Então, uma ciprofloxacina da vida, ela conseguiria tratar uma Neisseria gonorreae, assim como a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira. Então, ali, né? Para gram-positivo, a ação já é menor. E aí, gente, se eu tenho do lado uma terceira geração que pega o gram-positivo muito bem, para que eu vou fazer segunda? Então, acaba que a segunda geração, ela é direcionada para gram-negativo. Quando eu tiver uma infecção por gram-positivo e eu quiser fazer uma quinolona fluorada, eu vou para levo, que é da terceira, certo? Olha, pega inclusive o meticilina sensível, tá vendo? Staphylococcus aureus, mas eu não vou fazer isso. Se eu tenho um Staphylococcus meticilina sensível, é oxa.
A ox é que vai tratar, que inclusive é muito melhor tolerada do que uma quinolona. Ok? Olha a cipro sendo a mais ativa contra pseudomonas de todas as gerações, tá? Até da quarta. A cipro é a que pega melhor pseudomonas. Bom, aí quando eu venho para a terceira, como eu falei para vocês, né, elas recebem também esse termo quinolona respiratória, porque elas priorizam o gram positivo, que é muito relacionado com infecção respiratória. Então você tem aqui, ó, gram positivo e atípicos, que é uma vantagem em relação aos beta-lactâmicos que não pegam atípico. Então, se eu penso numa levofloxacina, eu posso estar matando 2 linhas de infecção respiratória. O micoplasma, que é atípico, e o streptococo, que é gram-positivo. Então, por isso, eles se encaixam na pneumonia adquirida na comunidade. E aí, como representante principal, eu até peço desculpas, né? Tira a GAT daqui, porque ela nem está mais no mercado para isso. Lembro de novo que a GAT, ela hoje existe no Brasil apenas na apresentação colírio. Não tem mais apresentação sistêmica para ela. Tá? Mas a levo segue firme e forte. E aí a quarta, né, que eu coloquei como exemplo, o moxifloxacino, né, que aí você tem um amplo espectro, tanto oral como EV, ele pode ser aplicado. E aí vejam, infecção respiratória, bronquite, PAC, cepas multiresistentes, sinusite, infecção intraabdominal complicada, pega anaeróbico. É uma droga com espectro muito bom. Agora, quando você pega o bulário da Mox, a Mox é uma droga mais nova, tá? A GAT também era, porque assim, a gente teve um boom de quinolonas novas há alguns anos. Elas entraram, por isso que mesmo o Goodman está um pouquinho desatualizado, porque elas entraram, ele publicou, né? E algumas logo depois foram retiradas do mercado e o livro não acompanha isso, né? Então, essas quinolonas de quarta e algumas de terceira, elas são mais novas e, por isso, algumas delas foram retiradas em estudos de pós-comercialização e outras ainda estão no mercado, mas com restrições, no sentido de não serem conhecidos eventos delas em grupos específicos. Deixa eu traduzir. A Moxi não tem estudo em grávida. Eu não tenho como saber qual é a segurança da moxifloxacina numa paciente grávida. Não tem. É um medicamento ainda novo no mercado. Não tem estudo de segurança nem para criança, nem para adolescente. Na bula da moxifloxacina, você tem a dose a partir de 18 anos. Então, você só pode tomar esse medicamento de 18 para cima. Não tem nenhum dado de segurança em idades menores. Conhecendo as quinolonas como um grupo, aí falando das mais antigas, as mais antigas não são adequadas para grávidas. Então, provavelmente, a Moxi também não vai ser adequada, né? É um problema geral das quinolonas, elas terem restrição de uso na gravidez. Eu vou estar falando aqui da primeira classe de antibióticos que tem um problema maior, grande, né? Uma classe grande, que eu digo. Eu falei de beta-lactâmico, na grávida vai bem. Eu falei de glicopeptídeos, de uma maneira geral, categoria C ali, mas pode ser B, dependendo do perfil de uso. Agora, quando eu entro em quinolona, eu vou ter mais restrições. É um grupo de medicamentos que hoje a gente percebe uma tentativa de redução de uso, né? Existem alguns normativos hoje que recomendam não fazer quinolonas em alguns grupos específicos por conta do perfil de toxicidade que esses medicamentos têm. A gente vai debater isso daqui a pouquinho. Bom, mecanismo de ação é um desafio, né? A gente vai tentar explicar da seguinte forma. O DNA da bactéria, ele está numa forma de alfa-hélice, tá? E quando você vai fazer a síntese proteica, esse DNA que está todo em alfa-hélice, ele tem que ser esticado. Ele tem que ficar retinho. Tenho que desfazer essas alfa-hélices. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que cortar a fita para ela girar livremente e depois eu colo. Eu não vou conseguir explicar, tá, gente? Assim, é bem tridimensional. Aí vocês vão fazer uma força para depois buscar algum vídeo no YouTube que talvez mostre. Mas é bem estrutura quaternária, vamos dizer assim. Eu tenho a alfa-hélice, para que ela
possa ser esticada, eu tenho que fazer cortes na estrutura da alfa-hélice para girar e esticar a fita. Bom, é o máximo que eu consigo fazer. Quem vai fazer esses cortes e depois vai fazer o reparo no DNA são enzimas chamadas de topoisomerases ou DNA-girase. Né? Nós não temos, por exemplo, células eucarióticas, nós não temos DNA-girase, mas nós temos topoisomerase, só que é a tipo 2. O fármaco é quinolona, ele pega a topoisomerase tipo 4, que nós não temos. Então, quando você pega a topoisomerase ou a DNA-girase da bactéria e bloqueia, o DNA ele vai sofrer alterações estruturais muito fortes e vai fragmentar. Você está bloqueando, gente, aí enzimas de reparo, tá? Bem grosso modo é isso. A DNA-girase e a topoisomerase tipo 4, elas são enzimas de reparo de DNA. Então, quando você bloqueia essas enzimas, o DNA ele vai acumular falhas estruturais, vai fragmentar, e quando o DNA da bactéria fragmenta, a bactéria obviamente morre. Então, percebam que é um mecanismo intracelular. E por que tem quinolona que prefere gram positivo e tem quinolona que prefere gram negativo se o mecanismo é o mesmo? É porque a bactéria gram positivo ela usa principalmente a topoisomerase 4 para fazer esse papel de reparo da estrutura do DNA. E a gram negativa usa a DNA-girase. É a mesma coisa de funcionalidade, mas são enzimas diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, a levofloxacina tendo maior afinidade pela topoisomerase. Então, ela prefere o gram positivo. Já a cipro, que é de segunda geração, ela tem maior afinidade pela DNA-girase. Então, ela prefere os gram negativos. E a mox pega tudo, que é a quarta geração. Então, ela vai pegar tanto o gram positivo como o gram negativo, tá bom? Consegui explicar esse mecanismo, gente? Me deem um feedback. São enzimas de reparo, tá? Deu para entender, professor. Deu sim, professor. Certo. Bom, seguindo então. Então, você vai bloquear essas duas enzimas, tá? E isso vai causar um dano estrutural no DNA. Eu falei para vocês no começo do módulo, né, que alguns medicamentos eles dependiam de uma concentração para matar melhor a bactéria e outros dependiam de tempo, né? Você observe aqui que no caso dos medicamentos quinolonas, eles são classificados como concentração e tempo. Por isso que eles são citados em algumas tabelas como medicamentos que tanto vão ter um efeito muito bom quando você fizer um pico, como também vai ter um efeito muito bom se ele tiver tempo de contato com o micro-organismo, né? De uma maneira geral, a gente considera que o representante principal das drogas que realmente dependem só da concentração seriam os aminoglicosídeos. Esses sim, você faz um pico e depois que a droga vai embora do corpo, fica aquele efeito pós-antibiótico. Mas no caso da quinolona, ela tem um pezinho nesse princípio. Então, se ela tiver um tempo de contato reduzido, mas numa concentração elevada, ela pode também conseguir fazer com que a bactéria morra, mesmo depois do medicamento sair do corpo, que é aquele tal daquele efeito pós-antibiótico, né? Então, isso pode acontecer também com as fluoroquinolonas, embora não é tão evidente como é com os aminoglicosídeos, certo? Bom, como é que eu vou ficar resistente a esse mecanismo? Mutações no sítio de ligação na enzima-alvo. Eu não tenho que atacar a DNA-girase e a topoisomerase tipo 4, então a bactéria pode produzir isoformas diferentes dessas duas enzimas que o medicamento não reconhece. Aí ele não consegue ligar e não consegue fazer o mecanismo bactericida. Quinolonas são bactericidas, né? Só para deixar bem claro. Volto para as bombas de efluxo. O medicamento entrou, ele vai ser bombeado para fora. E volto a ter redução de porina. Para entrar na gram negativa, tem que primeiro passar pela porina. E caso eu reduza esses canais de porina,
eu posso ter uma dificuldade do fármaco ingressar na bactéria. Bom, eu coloquei um slide aqui generalizando a farmacocinética, mas é claro que vocês vão ter que especificar por gerações, tá? Por exemplo, a primeira geração é só oral. A segunda tem um grupo A, que é só oral, e tem um grupo B, que é oral e EV. Então, quando eu falar aqui endovenoso, eu estou me referindo àquelas cefalosporinas, ou aquelas quinolonas, por exemplo, de segunda geração, grupo B, como é o caso da ciprofloxacina, né? Só para não colocar todo mundo no mesmo bolo. Mas, assim, frase de efeito. De uma maneira geral, as quinolonas são bem absorvidas. Aí eu estou pensando a partir da segunda geração, grupo B. Porque a quinolona ácido nalidíxico é bem ruinzinha de absorção, e a própria segunda geração subgrupo A também é mais para infecção intestinal e urinária. Mas a partir do subgrupo B, aí eu coloco cipro, vai para a terceira geração, a levofloxacina, vai para a quarta geração, uma moxifloxacina, aí eu tenho realmente essa absorção oral boa e uma boa distribuição no corpo. As quinolonas, elas podem realizar um evento chamado quelação. Elas formam quelatos, se elas forem administradas com alimentos que tenham cátions di ou trivalentes. A gente sempre coloca como exemplo cálcio, né? Mas se tiver magnésio, gente, antiácidos, um brócolis que você bota no arroz, um laticínio, um queijo, alimentos trivalentes, esses cátions, eles reagem com o fármaco, formam um complexo, eu vou colocar aqui no chat o nome desse complexo, você vai formar um quelato, tá? E quando você forma quelato, o principal problema do quelato é que ele não é absorvido. Não sendo absorvido, você está perdendo o efeito do medicamento, tá? E em perdendo o efeito do medicamento, você está fazendo com que o fármaco cause uma maior chance de resistência, por exemplo, né? Então, vai falhar terapeuticamente, né? Não vai ter uma ação adequada e ainda vai criar resistência no paciente, tá bom? Então, evitar, né? Se você tiver que fazer a quinolona, você pode espaçar em 2 horas a administração da quinolona em relação ao alimento ou ao antiácido, né? Pode ser medicamento, ou ao produto que tenha na sua composição esses cátions ditrivalentes, tá bom? Bom, a maioria tem eliminação renal, a gente coloca aqui 2 exceções para vocês, que são fígado, que é mais para aquela situação de, eu tenho um paciente com decaimento renal grave, aí eu poderia preferenciar um fármaco que tivesse eliminação hepática, porque ele não seria afetado pela doença renal do paciente, né? Pode ser que isso possa, em algum momento, ser válido para vocês. Então, a perfloxacina, que é uma quinolona ali da segunda geração, né, que tem um espectro bom para micro-organismos gram-negativos, e a moxi, que é a quarta, que pega tudo. Então, são 2 exemplos de medicamentos que vocês podem pensar em eliminação hepática para substituir uma droga que, porventura, seja predominantemente renal e o paciente tenha decaimento renal. Bom, antes de eu entrar em reação adversa, gente, só para que está martelando aqui, eu vou cutucar com vocês, tá? De novo, eu não sei quando é que vocês veem onco, mas eu estava falando aqui do mecanismo de ação das quinolonas, né? Falando que elas pegam a topoisomerase. Aí eu citei que a gente tem topoisomerase 2, e a quinolona tem topoisomerase, e a quinolona pega a 4, né? Mas esse mecanismo da topoisomerase é tão importante que quando eu tenho um paciente oncológico, eu tenho medicamentos quimioterápicos que bloqueiam a nossa topoisomerase. Só para aproveitar o gancho, porque eu estou explicando esse mecanismo para bactéria eucariótica. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês um exemplo de medicamento que a gente pode usar na oncologia para que você trate células cancerígenas com bloqueio de topoisomerase,
tá? No caso da célula eucariótica, você vai bloquear a topoisomerase tipo 2. A gente tem o etoposido e o teniposido, que eu não faço ideia onde é que vocês veem isso na faculdade, mas se tiverem algum contato com oncologia, vocês vão estudar vários mecanismos, né? Alquilantes, antraciclinas, drogas que bloqueiam mitose, tem para todo gosto. E um dos mecanismos que vocês vão ver com certeza é o bloqueio da topoisomerase na célula eucariótica. Tá bom? Pronto, é porque eu estava aqui, não, deixa eu aproveitar só para cutucar, não custa nada. Bom, problemas. As quinolonas são antibióticos que têm muita reação adversa. Daí existe uma tendência hoje de você diminuir um pouquinho o uso delas e trocar por medicamentos considerados mais bem tolerados. Macrolídeo é melhor tolerado, beta-lactâmico é melhor tolerado, enfim. Então, talvez a quinolona esteja perdendo um pouquinho do seu perfil de uso por isso. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, náusea, vômito e diarreia. É de casa, né? Alteram a microbiota, pode dar diarreia, mas elas também são eméticas, enfim. Isso pode ser o que nós consideramos aí de evento adverso mais comum. O mais comum é o paciente ter essas alterações de trato gastrointestinal. Entretanto, elas podem causar alergia, até aí tudo bem, é de lei, mas eu queria que vocês acrescentassem aqui um ponto. As quinolonas têm sido associadas com alterações do humor. Alguns trabalhos correlacionam, não só trabalhos, né? A própria bula da quinolona já coloca isso. Ela pode induzir depressão. Então, quando eu tenho um grupo de antibióticos que aparentemente tem um perfil de alteração neurológica, causando uma amplificação de estados depressivos em uma sociedade que já enfrenta problemas com esses transtornos mentais, né? Algumas vezes não bem tratados, algumas vezes até mesmo mal conduzidos, né? Enfim, é importante a gente ter um acompanhamento em relação a isso. E vez por outra, a Anvisa dá uma cutucada, dá um informe. Então, quando vocês pegarem qualquer bulário eletrônico e forem para reações adversas ou para precauções, ele vai em algum momento falar desses transtornos psiquiátricos que podem ser agravados pela fluoroquinolona. Então, tem que se ter um cuidado em relação a isso, tá? Outro problema da quinolona, ruptura de tendão. Normalmente, o tendão de Aquiles. Tá? E aí existe uma conjuntura para isso acontecer. A gente correlaciona muito quinolona com ruptura de tendão em pacientes acima dos 60 anos. Eu coloquei idosos aqui, mas hoje 60 anos ainda está na flor da idade, né? Mas a quinolona, ela amplifica muito essa ruptura a partir de 60 anos de idade. E quem está com o uso concomitante de corticoide? Corticoide sistêmico, né? Obviamente. Então, uma prednisona, uma prednisolona, oral, enfim. Então, esses pacientes que entram nesse roteiro aí de fazer uma fluoroquinolona, estando em uso de corticoide e tendo uma idade superior a 60 anos, eles devem ter um acompanhamento mais proximal, porque nós temos nesse grupo uma possível chance maior de ruptura de tendão. Tudo bem, gente? Aí vocês vão avaliando que, puxa, esse medicamento tem umas coisinhas a mais do que os grupos que eu vi até agora. Vou para mais um ponto. No ano de 2000 e... Puxa, porque eu estou um pouquinho assim no tempo. Eu não lembro se foi 9 ou 19, tá? Foi um dos dois. Mas eu vou considerar os dois recentes. Recentemente, a Anvisa publicou um aviso, um informe, correlacionando quinolona com agravamento de aneurisma de aorta. Então, hoje, o que nós entendemos como recomendação da Anvisa? Não se indica prescrever quinolona para paciente que apresente aumento do diâmetro da aorta ou um aneurisma propriamente dito da aorta. Tá? Claro que é um informe geral, aí eu encarecidamente peço que quem quiser aprofundar vá no site da Anvisa, leia o informe. Você pode ir pelo Google mesmo, né? Anvisa fluoroquinolonas informe.
vão abrir alguns, tá? E aí um deles vai ser correlacionando, e tem vários trabalhos sobre isso também, né? Correlacionando o uso da cipro ou qualquer outra quinolona fluorada com um agravamento em pacientes que têm aneurisma de aorta, desse aneurisma de aorta. Então, eu estou cutucando aneurisma de aorta, eu estou cutucando tendão, passei pela parte neurológica, transtornos do humor, tá? E vou agora para artropatias, que é o quarto. As quinolonas, elas podem alterar o desenvolvimento das cartilagens. Elas podem induzir artropatias em crianças. Até um tempo atrás, as quinolonas eram contraindicadas, todas, em pacientes pediátricos. Hoje, nós entendemos que, dependendo do custo-benefício, dá para você usar, que mesmo que ocorra uma artropatia, ela é reversível, e que se forem as quinolonas de primeira geração, como elas não são bem absorvidas, esse risco praticamente é zero. Aí acaba que o defeito delas se torna uma qualidade. Como elas não têm uma boa ação sistêmica, elas também não conseguem impactar na articulação. Por isso que a gente fala muito assim, olha, o ácido nalidíxico ele poderia ser pensado como a primeira medicação antimicrobiana de um paciente pediátrico que tem, claro, uma infecção no espectro que o ácido nalidíxico pega. Então, a primeira infecção urinária, eu não quero dar um antibiótico de amplo espectro, aí eu poderia pensar numa droga mais pebinha, né, com todo respeito, e que não traga uma toxicidade maior para o paciente. No caso do ácido nalidíxico, o fato dele não ser bem absorvido acaba reduzindo a chance de uma artropatia. Então, hoje, não é mais uma contraindicação, mas pede-se uma cautela. Entendam que no caso da MOX, porque não tem estudo ainda, por isso que é a partir de 18 anos. Mas para as quinolonas de terceira geração para trás, a gente já encontra nos bulários eletrônicos a posologia para paciente pediátrico. Mas é importante lembrar que elas têm relação com a artropatia. Aí, quando você junta tudo isso, e você vê do lado uma azitromicina, do lado uma moxacilina, é difícil defender a quinolona, tá? Então, assim, é custo-benefício, é você avaliar o perfil do paciente, a infecção que ele tem e ver se aquele medicamento realmente se justifica ou não, tá bom? Ó, vejam, lesão de cartilagens em desenvolvimento, grávida não vai, tá? A artropatia, ela venceu a barreira da criança, mas da gravidez ainda não. Então, as quinolonas seguem sendo contraindicadas em grávidas. Beta-lactâmico pode, glicopeptídeo, dependendo da dose, ou da via, ou do uso, pode. Macrolídeo, que vocês vão ver no futuro, pode. Então, tem muitos medicamentos que podem ser usados com uma certa segurança na grávida, mas quinolona não é prudente, tá? Olha o sistema nervoso central. Sonolência, cefaleia, insônia, bem paradoxal, né? Fadiga, depressão e, às vezes, quadro convulsivo. Não precisa nem dizer que isso tudo é raro, mas que pode acontecer, pode. Então, você tem que estar ciente, principalmente no paciente que já apresente algum transtorno neurológico, de como a medicação quinolona vai impactar, tá bom? Não é recomendado para quem tem aneurisma de aorta, por conta desses vários estudos que demonstram um agravamento do quadro quando do tratamento com quinolona, tá bom? Ele não vai induzir, entendam, é o paciente que já tem um aneurisma de aorta, e aí ele vai tomar quinolona, não pode. Mas não é que a quinolona vai sair por aí induzindo uma alteração de diâmetro da aorta da população, tá? Gente, era isso. Conseguimos, até com 10 minutinhos de antecedência, finalizar. Eu tentei não aprofundar muito em quinolonas, até pelo perfil hoje que nós temos de toxicidade, que limita um bocadinho, vamos dizer assim, o fato dela ser primeira escolha quando ela está como em paralelo com outras medicações que tratam a mesma bactéria. Então, se eu tenho uma bactéria que eu posso tratar com cipro, mas eu posso tratar também com amox, provavelmente a amox vai ser a escolha. Se eu tenho uma bactéria que pode ser tratada com
levofloxacina, mas ela também responde à azitromicina, provavelmente você vai escolher a azitromicina, que é a menina dos olhos, né? Um macrolídeo quase perfeito. Então, hoje a quinolona ela fica um pouquinho no stand-by. Mas eu tentei colocar aqui as informações mais importantes do grupo. Claro, vocês vão ter que complementar fazendo a leitura, né? De um texto bom sobre antibióticos e complementar essas informações, principalmente no site da Anvisa, quando eu tenho um grupo mais problemático. É muito importante que você faça essas consultas para avaliar em que pé estão essas recomendações da Anvisa em relação à toxicidade de medicamento, a alguma interação entre medicamento e alguma outra situação, enfim, isso é sempre importante. Ontem mesmo saiu um informe, né, correlacionando aqueles inibidores de GLP, como semaglutida e companhia, com anestesia, né, dando problema porque quando você faz a sema, por exemplo, você trava o esvaziamento gástrico. Então, o paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, como o esvaziamento gástrico está reduzido, ele tem uma maior chance de aspirar e fazer uma pneumonia aspirativa. Quer dizer, ir acompanhando, né? A gente está vivendo uma febre de uso desses medicamentos para emagrecer e, infelizmente, você vai ter cada vez mais contato com essas questões de automedicação impactando em situações que não eram previstas porque são medicações novas. No caso dos antibióticos, as quinolonas de terceira e quarta, elas são consideradas ainda novas, por isso que a gente está tendo ainda esse acompanhamento, algumas coisas ainda são evidenciadas só agora, né? Prazo de primeira, segunda, aí o nosso conhecimento já é bem mais padronizado. Mas agradecer mais uma vez a vocês pela paciência e me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Perfeito, professor. Caso alguém tenha dúvida, viu? Se quiser, pode ligar o microfone para perguntar. Igor, acho que já ficou para a próxima semana, não foi? Os macrolídeos? Isso, professor. Ficou para a próxima semana. Isso, para a próxima semana. Estou só fazendo suspense em relação a eles, né? Então, na próxima semana a gente finalmente faz esse grupo. Coloca mais algumas drogas menores, né? Porque o macrolídeo ele vai ocupar um tempo maior. E vamos nos encaminhando para finalizar essa parte introdutória do curso, né, para que vocês possam começar a parte mais clínica, eu tenho certeza que vai ser extremamente proveitosa. Perfeito, professor. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da galera toda. Muito obrigado, professor. Um aviso, quem está em aula fica, por favor, para que eu faça